Prezados irmãos e irmãs, estamos findando já o ano litúrgico e na medida em que o tempo passa, assim também a nossa vida passa. E a liturgia nesse fim de tempo, ela nos quer levar a refletir sobre a brevidade da nossa vida. Por mais que nós nos apeguemos à vida, por mais que nós amamos a vida e nós devemos amá-la, porque ela é dom de Deus, mas a nossa vida também passará. Todos nós iremos passar, uns mais cedo, outros mais tardes. Fato é que chegará um dia em que nós, diante do justo juiz, haveremos de apresentar a Deus a nossa vida. E é exatamente isso que as leituras de hoje, o Evangelho, a primeira leitura, vem a nos recordar. O Evangelho fala que Jesus, falando aos seus discípulos da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, as forças serão abaladas. Então veremos o Filho do Homem vindo com grande poder e glória, junto com seus anjos e seus santos. E diz aqui: em verdade vos digo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Jesus sempre foi muito claro que ele virá uma segunda vez. Ele já veio uma primeira vez e muitos não acreditaram, mas nem por isso ele deixou de vir. Ele falou que virá uma segunda vez. Pode ser que tenha gente que não acredita, mas ele virá. Creia você ou não, se ele disse que virá, ele vem. Só que ele não disse nem o dia nem a hora. Diz: quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Apesar de muitos falsos profetas, eu desde que sou gente, que me conheço por gente, sempre teve os profetas que disseram dia, hora, local e até a data que ia acontecer isso. De certo nunca leram essa passagem, Perguntaram ao Senhor quando isso vai acontecer, sobre o dia. Olha, isso nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, só Deus. Mas parece que tem alguns por aí que sabem mais do que Deus, Estai atentos, orai e vigiai. Então a liturgia não deve soar como assim, não deve nos assustar, mas deve nos prevenir. Talvez a pergunta que nós deveríamos nos fazer é a seguinte: se Deus me chamasse hoje, será que a maneira, tem um santo, não lembro o nome do santo, mas ele diz assim que geralmente nós costumamos morrer da forma em que nós vivemos. Repito, geralmente nós costumamos morrer da forma que vivemos. Então, bastaria você olhar para si mesmo com sinceridade, a maneira como eu vivo a minha fé. Porque tem dois modos de viver para o mundo e viver para Deus. Será que a maneira como eu vivo no mundo, se Deus me chamasse hoje ou amanhã, aonde eu estaria? Estaria com Ele? Em qual lugar estaria e com quem estaria? Porque lá em cima não existe só Deus não, viu? Vocês sabem, O padre sempre falou, aliás, antes de mim já teve outro que falou, Foi Jesus Cristo. Eu só estou repetindo aquilo que a igreja ensina. Não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês, O primeiro que falou
de céu, inferno e purgatório foi quem? Jesus Cristo. E ele foi muito claro, como 2 mais 2 fazem 4. Quem tem ouvidos, ouça. Então a pergunta que a gente deveria fazer, conforme o santo diz, geralmente, esta é a regra, a exceção é, geralmente nós costumamos viver da maneira, morrer da maneira como nós vivemos. Então basta você olhar para si mesmo, como você olha diante de um espelho para ver se o cabelo está bonito ou está feio, para retocar a maquiagem, é só olhar no espelho, que o espelho não mente. Você já vê logo se está tudo certo, ou se precisa fazer uns arranjos, uns retoques, é assim ou é, não sei, que eu nem olho muito no espelho, mas estou falando, é assim que funciona ou não? Você olha para o espelho e você já vê, sim ou não? É isso mesmo. Então, se nós olhássemos para a nossa vida, bom, eu vivo de uma maneira tal que, será que a maneira como eu vivo me coloca na dinâmica do reino de Deus? Como é que eu estou vivendo a minha fé? Se Deus me chamasse hoje, aqui e agora, ou amanhã que seja, são perguntas que nós deveríamos fazer e que nem sempre fazemos. As pessoas não gostam, né? Aliás, eu não gosto nem que o padre fala. Tem gente que, às vezes o padre não é muito queridinho, porque ele toca assuntos e as pessoas não querem ouvir isso. Mas se o padre não falar, ele é capaz de ir para o inferno junto com um monte de gente também. É, que falar. Alertar, serve para o padre também, né? O padre já falou que o inferno foi feito para padre, bispo, padre, leigo, ateu, à toa, ele existe. É só a gente não caprichar, viu? Conta a história, né, que morreu uma pessoa, chegou lá em cima e não entrou no céu, não. Se achava até uma pessoa boa, assim, mas aí começou a reclamar com São Pedro, mas como, mas por que eu no inferno, mas eu não fiz nada? Isso mesmo, porque você não fez nada. É por isso que porque você não fez nada. O que é não fazer nada? Quantas pessoas por aí que vivem como se Deus não existisse, é não fazer nada? Quantas pessoas que não rezam, não comungam, não confessam, não se alimentam da Eucaristia? Quantas pessoas que parece que escolheram na vida trilhar o caminho da maldade, vivem no mundo tramando. Vocês acreditam que quem vive assim, gente, vamos ser inteligentes. Se Jesus, que é Deus para entrar no reino do céu, teve que carregar a cruz, foi sempre fiel a Deus, você acha que não fazendo nada, e ainda não só não fazendo nada, mas fazendo mal, aonde é que nós vamos estar? É com Ele? Difícil acreditar, muito difícil acreditar. Então, meus queridos, a liturgia de hoje fala disso. Primeira leitura, profecia de Daniel, diz: muitos daqueles que dormem no pó da terra irão despertar, por ocasião da vinda de Jesus, a segunda vinda, que ele não disse nem aonde nem quando. Você vai ser amanhã, semana que vem, daqui 20 anos, daqui 50 anos, você vai ser na África, que vai começar na China, no Japão, no Brasil, na Rússia, não sei. Ele disse que só Deus sabe. Bom, se só Deus que sabe, a gente pode dar tiro, né? Mas é só tiro. Muitos que dormem no pó da terra despertarão. Mas despertarão para quê? Aqui que venha. Uns para a vida eterna. Ó, que bom.
despertar para a vida eterna, estar com Deus, que maravilha, que bênção, que graça. Outros, aqui a coisa já enfeia, viu? Para o opróbrio eterno, ou seja, para a condenação eterna. Aí aqui já é complicado, viu? Já pensou? Passar uma eternidade sem Deus e longe dele e para nunca mais estar com ele? Aqueles que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, mas sábios para Deus também, não só para o mundo. O padre já falou aqui, nós somos muito sábios para as coisas do mundo, mas para Deus nem sempre. Nem sempre. A sabedoria deve também ser usada para buscar as coisas de Deus. Os que tiverem sido sábios para Deus e para o mundo, brilharão como o firmamento. Aqueles que te ensinaram a muitos os homens os caminhos da virtude, né? As virtudes, brilharão como as estrelas do céu, por toda a eternidade. Olha só, está vendo? Porque aquela pessoa que morreu diz, mas eu no inferno, mas eu não fiz nada. Pois é, aqui está dizendo que tem que fazer. Talvez seja por isso, porque você não fez nada. Não tem como não fazer nada. Fique você o dia inteiro em casa dormindo, vai ver se você vai comer de meio-dia, vai jantar de noite, vai pagar as contas. Tem que correr, tem que trabalhar lá fora para ganhar as coisas, sim ou não? Sim. Se no mundo nós temos que trabalhar, ralar e suar, pagar nós, ou vocês acham que vamos entrar tudo no céu? Senhor, mas no inferno, mas por quê? Mas eu não fiz nada. Isso, meu querido, pena que você só entendeu agora já é tarde, agora já não tem mais jeito. Exatamente, porque não fez nada. Deus não nos criou para não fazer nada. Se fosse para isso, você não precisava nem ter criado. Deus nos fez para Ele. E Ele nos aguarda. Só que Ele disse, quem quiser me seguir, pegue sua cruz, renuncie a si mesmo, a cruz de cada dia. Jesus deixou a sua igreja, a sua palavra, seu magistério, a Eucaristia. Enfim, como um bom pai, Ele mostrou o caminho. O caminho é esse aqui. Se você deixou os mandamentos, não podemos esquecer, os 10 mandamentos. Então, como um bom pai, Ele apontou, olha, lá onde eu estou, eu quero muito que você esteja, mas para você estar lá, tem que percorrer esse caminho aqui. Se você seguir por essa estrada, mas olha que tem um outro caminho também, esse é perigoso. Esse não te leva para lá, ele leva para o outro lado, ou para baixo. Eu dizia na capela, né? Eu estava celebrando a missa na capela, digo, o padre está aqui na capela. Se eu quiser sair da capela e chegar até a matriz, eu tenho que fazer esse caminho, pegar a estrada e subir. Se eu ir para o lado lá da catedral, eu não vou chegar aqui. Por quê? Porque estou no caminho errado. Como é que eu quero chegar no fundo da igreja? Se eu quiser chegar lá na porta, no fundo da igreja, eu vou não vou. Se eu quiser ir para lá, eu tenho que ir, é para lá que eu tenho que ir. Se eu ir para cá, não. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que trilhar o caminho que me leva para o céu. Senão nele eu não vou. Mas não se preocupe que tem outros 2 lugares também, né? Fique tranquilo. Se não dá para ir para o céu, tem ainda mais 2 lugares que a gente pode ir. Deus nos fez para o céu. Então que as leituras de hoje sejam um alerta. Esse mundo tão barulhento, as pessoas vivem para esse mundo, como se
Olha os apegos, cuidado com os apegos. A gente tem, sim, devemos amar o mundo, ele é de Deus, mas não se apegue muito não, viu? Tudo vai ficar aqui, teus bens, tuas posses, né? Diz que a herança é um dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem. A herança é um dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem. Bonita frase, né? E tão verdadeira, bonita e tão verdadeira. Apeguemo-nos a Deus, que esse não ilude nem engana ninguém. Aliás, é o que Jesus falou: ajuntai tesouros no reino do céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Mas essa sabedoria, nem sempre ela está presente, a gente não aciona muito. O que a gente está muito preocupado é com esse mundinho aqui. Cuidado, cuidado. O padre não está dizendo que nós temos que desprezar o mundo, não, não é isso. Mas céus e terras passarão. Aliás, esse mundo vai passar. Quando Jesus vier pela segunda vez, tudo cessará. Minhas palavras não passarão. Tudo passa. Minhas palavras de Jesus não passarão. Tudo que Jesus falou vai se concretizar. Tenha certeza absoluta disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.